Ei, pessoal, a gente está aqui para mais um Canguru Entrevista, hoje recebendo aqui no nosso estúdio a pedagoga Fernanda Câmpera Clímaco, que é professora das professoras. A Fernanda é especialista em jardim de infância e vai conversar com a gente sobre esse tema que é sempre uma preocupação para as mães. Como escolher o melhor jardim da infância para o seu filho, o que levar em consideração, quais são as linhas que existem, o que existe de mais inovador no mercado. Obrigada, Fernanda, por estar com a gente, ter aceito o convite para estar aqui conversando sobre esse tema. Eu que agradeço, Ivana, muito obrigada. É um prazer estar aqui com você e com todas as famílias, né, da Canguru, falando sobre esse tema tão importante que é a escolha da escola das crianças pequenas. E queria começar por aí, te perguntando o que existe, o que é referência hoje em termos de jardim de infância? Eu sei que existe uma região aí no mundo que se tornou referência para as próprias escolas. Como é que é isso? Nós sofremos uma grande influência atualmente na educação das escolas de Reggio Emília, que é uma região que fica no norte da Itália, onde a gente tem as melhores e não as melhores, né, algumas referências mais inovadoras sobre educação infantil. E o que é de tão inovador nessa região? Como eles olham para a criança? Tem a ver com esse olhar para a criança, né? Sim, essa região teve um grande pesquisador, um filósofo chamado Loris Malaguzzi, que ele desenvolveu toda uma teoria a partir das 100 linguagens da criança. E essas 100 linguagens trazem uma concepção, uma ideia para todos os professores, para todas as escolas, para os pais, para os educadores, de uma criança potente, né? De uma criança que pensa, uma criança pesquisadora, uma criança curiosa, uma criança que traz em si uma grande capacidade de aprender. E hoje existe também muitos estudos da neurociência mostrando a importância dessa fase da vida, da primeira infância, para o desenvolvimento psíquico e emocional que vai afetar lá na vida adulta, né? Acho que existe um grande movimento aí de preocupação com a primeira infância para que a gente possa oferecer os estímulos corretos. É nessa linha que eles têm trabalhado muito, né? Com certeza, né? Aliando toda essa filosofia da criança potente com as descobertas da neurociência, a gente entende, então, que a criança, ela precisa de viver na escola, ela precisa de ter uma experiência educativa que seja favorável, né? No sentido de desenvolver todas as potencialidades que ela Quer dizer, não é mais tem. aquela ideia que a gente tinha do passado, que o jardim de infância era um lugar só para mandar a criança para brincar. Tipo, os pais tinham que trabalhar e colocavam a criança lá só brincando. Não é nada disso. Na verdade, tem um aprendizado muito rico na primeira infância, né? Isso, e tem um aprendizado muito rico também na brincadeira, né? Hoje a gente enxerga a brincadeira como algo extremamente sério, né? Brincadeira é coisa séria. E essas pedagogias, essas filosofias e também a neurociência estão aí para comprovar toda essa teoria. Você tem feito trabalhos de formação de professores, oficina de formação de professores dentro dos jardins de infância. O que tem sido a principal preocupação? Qual é o maior desafio para as escolas que estão aí no mercado hoje? Eu acho que o maior desafio para as escolas hoje é ter profissionais que deem conta de trabalhar com todas essas pedagogias inovadoras, que a gente chama de pedagogias ativas, que trazem essa concepção de criança, né, pesquisadora, potente, como eu disse anteriormente. O grande desafio é que esse professor seja um professor sensível, que tenha uma escuta, né, e um olhar para essas crianças, que ele consiga enxergar toda aquela potencialidade que ela tem, consiga ver através das pesquisas que a criança realiza, oportunidades de aprendizagem e de crescimento. Existe um investimento por parte das instituições nessa qualificação dos professores para esse entendimento? Você tem visto isso acontecer? Eu acredito que as escolas que estão realmente preocupadas em oferecer uma educação de qualidade, elas têm se preocupado muito com a formação de professores, né? Esse é um grande diferencial. Então fica a dica aí para as famílias que forem procurar, né, as escolas, fazer essa pergunta, né? Como que anda a formação de professores? Eles são atualizados? Qual é a concepção que tem sido trabalhada na escola? Eu acho que essa é uma boa questão. Uma grande dúvida que eu vejo nas mães na hora de escolher a escola é entre dois modelos diferentes. Às vezes é aquela história de levar para uma escola pequenininha, perto da sua casa, que todo mundo conhece o seu filho, que chama pelo nome, ou já levar para uma escola grande, pensando que ele já vai estar adaptado ali para quando ele for para o fundamental, ele já está acostumado numa escola maior. Isso é o mais importante ou não? Na verdade, os pais se preocupam com um detalhe que não é o fundamental. Eu acho que quando a criança é muito pequena, a questão do deslocamento, ela deve ser levada em conta. Porque se a criança ficar muito tempo dentro de um transporte, né, dentro de um carro, ou dentro de um ônibus, isso pode não ser muito bom para ela, né? Chegar cansada na escola. Então,
Eu acho que é um fator que a gente tem que levar em consideração, sim. Mas não significa que uma seja melhor do que a outra do ponto de vista pedagógico? Não, não acredito que não, né? Eu acho que todas têm as suas potencialidades que devem ser observadas pelos pais e pelas famílias. É possível, vou perguntar um desafio gigante, é possível, em poucas palavras, definir quais são as linhas pedagógicas que existem nas escolas hoje? Eu vou falar de uma forma bem generalizada, né? A questão é muito mais profunda, muito mais complexa, mas eu acho que a gente pode pensar nas escolas que ainda trabalham com uma postura mais tradicional, né? Que talvez seja a maioria das escolas que nós temos sido formados nela. E a gente tem também as escolas construtivistas, que têm uma pedagogia mais ativa. Nós temos também as escolas Waldorf, que também seguem uma outra linha. Temos as escolas Parque, Escola Bosque, que são escolas que também estão voltadas para uma aprendizagem na natureza. Eu acho que basicamente essas. Você acha que é fundamental, assim, é importante que os pais tentem conhecer um pouquinho de cada uma dessas pedagogias? Claro que é um olhar de pais, né? Não um olhar pedagógico, mas que é importante você ler um pouco sobre cada uma dessas linhas pedagógicas, até para entender quais têm os mesmos valores que a sua família, né? Porque a gente estava falando um pouquinho antes aqui de começar a gravar nos bastidores, de que é preciso encontrar uma escola que tenha afinidade com seus valores de família. Não adianta nada levar para uma escola Waldorf, por exemplo, se a sua família não tem nada a ver com aquela realidade, se você não vive aqueles valores em casa, com os irmãos, com o pai, e a criança vai ficar perdida ali, né, em dois mundos. Com certeza, a escola ela tem que revelar aqueles valores que a família acredita. Então, eu acho que é importante, sim, as famílias devem saber pelo menos um pouquinho, né? E levar essa pergunta também para quando forem pesquisar a escola que tanto desejam. Uma coisa que hoje em dia tem sido muito discutida, inclusive é uma coisa muito referência na própria Itália, é a questão do espaço também, né? Que o espaço também é aprendizado. Como é que você tem visto isso nas escolas que você tem trabalhado? Esse também é um grande desafio que eu levo para a formação de professores, é a gente trabalhar o ambiente, o espaço como um educador. Então, é preciso rever, né, essa questão da organização, das mesas, do mobiliário, de tudo aquilo que a gente está oferecendo ali para as crianças, porque as crianças elas vão interagir com aqueles objetos, elas passam muito tempo na escola, então esse espaço, esse ambiente, ele precisa ser desafiador. Como é que é o modelo ideal, assim, desse espaço e desse ambiente? O que precisa ter? Um exemplo concreto. O modelo ideal sempre é muito difícil, mas é importante que o professor tenha um olhar atento ali para aquele grupo de crianças, entenda o que aquele grupo ali está buscando em termos de desafios. Então, podem ser cabaninhas, cantinhos com faz de conta, materiais não estruturados, como, por exemplo, sementes, folhas, galhos, para as crianças também fazerem construções. Seriam alguns dos exemplos importantes, assim, dessa ambientação. E a outra coisa que você já falou um pouco é sobre essa importância do brincar, né? Das escolas que preservam isso e valorizam esse tempo, esse espaço para a brincadeira com função, né? Com objetivo. E isso é uma coisa que você tem visto as escolas criarem mais espaço? Também é um grande desafio as escolas de educação infantil entenderem qual é o lugar que a brincadeira ocupa no currículo da infância. A brincadeira, ela deveria ser o eixo central, na verdade ela é. De acordo com o MEC, com outros referenciais, a gente tem a brincadeira como a linguagem principal da criança. O desafio é incorporar essa brincadeira livre, essa brincadeira dirigida, esses momentos de brincadeira com um olhar atento, um olhar pedagógico realmente. Do ponto de vista pedagógico, existe uma recomendação de idade para a criança? Assim, qual é a idade ideal para você levar o seu filho para a escola? Olha, eu acredito que essa idade ideal, ela tenha mais a ver com a necessidade da família ali naquele momento. A gente sabe que as famílias têm necessidades diferenciadas, mas as escolas de educação infantil, elas estão preparadas, e os professores também, eu acredito, para receber as crianças desde bebês até os 5, 6 anos de idade, né? As escolas de educação infantil, elas têm todo um investimento, um currículo preparado para atender essa demanda aí dessa faixa etária. E vou fazer uma pergunta ao contrário. Muitas vezes tem famílias que preferem têm condição de manter a criança em casa. E aí o que eu queria saber, assim,
a escola tem um papel importante na formação. Com que idade você já não deveria deixar a sua criança em casa, porque os estímulos que ela teria na escola são uma grande perda para ela? Ai, que pergunta difícil! Eu adoro escola, gente, eu sou super a favor da escola. Quanto mais cedo, melhor. Eu acredito que uma boa escola ela vai promover um desenvolvimento pleno ali da criança e junto com a família, então, esse processo se completa, né, e fica perfeito, a criança amplia suas relações sociais e, ao mesmo tempo, convive ali com outro grupo de iguais, que são as crianças maiores, as crianças menores. Então, eu realmente acho que assim, se a família tem condição de ficar e promover toda essa estrutura para a criança, ok, mas se não... Mas é muito difícil, É né? muito difícil. Na verdade, o mundo, o repertório para a criança no jardim da infância é muito maior do que o que você consegue oferecer em casa. Com Porque certeza. principalmente essa coisa dos coleguinhas, de como você interage, como que você respeita as regras e convive com os outros. Aqui já deu bandeira, né? Eu também sou super a favor de escola cedo. Então fica difícil dar outra opinião. E a escola de infância, a gente tem que entender que ela é muito importante na vida de uma criança. Normalmente a criança vai viver as primeiras grandes experiências da vida ali na escola, com os colegas, com os professores, né? Ela vai aprender a comer alimentos diferenciados do que ela come, às vezes, em casa. Até porque o estímulo do colega, né? Exatamente. Às vezes o que você não come com a sua família, mas você vê o colega comendo e quer também... Isso. A gente começou o programa perguntando do que era referência no mundo e queria te perguntar se existem referências hoje no Brasil, assim, se existe alguma cidade ou região ou grupo de instituições que estejam conseguindo avançar muito em relação ao Jardim da Infância. Eu acho que nós temos aí uma caminhada bastante exitosa nesse sentido. Acho que a gente tem os professores, as instituições que se dedicam ao ensino, né, das crianças, eles têm cada vez mais pesquisado, estudado sobre essas concepções. Eu não diria que nós temos uma grande referência, mas nós temos várias escolas aí estudando, se preparando realmente para receber essa infância plena como a gente acredita. Vou falar de Belo Horizonte, que é a nossa cidade, que vem construindo uma trajetória muito interessante em relação à educação infantil. Com o projeto das UMEIs. Isso, com o projeto das UMEIs. Embora esse caminho ainda seja cheio de desafios, né, não é fácil, mas acredito que a gente está num caminho bastante progressivo nesse sentido. Eu acho que o mais importante aí é essa discussão bacana das escolas também estarem envolvendo as famílias nisso. Ninguém vai ganhar essa luta sozinho, né? As escolas têm um dever de casa para fazer, mas se as famílias não participarem desse processo e se envolverem, também não vamos avançar. Exatamente. Acho que a palavra é a integração dos dois lados. Com né? certeza. A gente ouve falar muito dessa questão da parceria, família e escola, mas a gente precisa considerar e levar isso bem a sério. Não ficar só um discurso. Não só no discurso, né? Porque o projeto de educação de uma criança, ele é coletivo. Ele não é nem só da família, nem só da escola, né? Ele é da sociedade. Então, a gente precisa alinhar a família e a escola sempre nesse projeto. É isso aí. Fica um recado para todos os pais, para ficarem atentos nisso e levarem a sério a parceria com a escola dos seus filhos. Fernanda, muito obrigada por esse tempo, pelos esclarecimentos, num assunto tão importante. Eu agradeço mais uma vez a participação e estou aqui sempre presente, sempre que vocês precisarem. Então, gente, essa foi a pedagoga Fernanda Clímaco, deixando aí boas questões para a gente pensar. Até a próxima!